tem algo na nossa vida que é específico, que nós temos que ser específico com o Senhor Jesus. E aí, nós temos que responder do fundo do coração: Senhor Jesus, nessa noite eu quero que o Senhor faça este milagre. É este milagre. Eu sei que eu já entreguei tudo nas tuas mãos, mas este eu necessito, Senhor. E Ele vai nos conceder em nome de Jesus. É esse. É esta palavra que Deus preparou para quem está aqui nesta noite em nome de Jesus. O versículo de número 46 começa falando a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, falando de Jesus e os seus discípulos. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Veja, preste atenção que aqui o Espírito Santo já começa a abrir os olhos do nosso entendimento. Jesus está passando e ali na beira do caminho tem o quê? Um homem cego. E a condição dele era o quê? Mendigar, pedir migalhas, tentar tirar uma migalha de alguém para ele sobreviver. Ou seja, além de cego, ele vivia num estado de miséria, vivendo de migalhas, dependendo de alguém estender a mão e dar uma moedinha para ele. Digo para você, diante do Espírito Santo, do Pai e do Filho, que Deus não nos fez seres humanos para sermos miseráveis. Não é vida de filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não foi feito para ser miserável. Foi feito para dar o bom testemunho e, através do bom testemunho, glorificar o nome do Senhor Jesus. Não tem como glorificar o nome de Jesus levando uma vida miserável. Que testemunho miserável tem para dar? Mas ele teve um testemunho para contar. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele respondeu a pergunta que Jesus fez para ele. Veja só. Aqui diz que ele estava mendigando. E ouvindo que era Jesus, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a gritar, a clamar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos respondiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, olha só no versículo aqui, 49. Aqueles, já vou ler o versículo. Os seus discípulos já chegaram ali perto daquele pobre miserável e tentaram impedir dele, gritando, pedindo um socorro que ele precisaria, que um milagre acontecesse na vida dele. E hoje nós temos esses que tentaram impedir, eram pessoas carnais que não tinham o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo jamais vai impedir de alguém estender a mão para um necessitado e um aflito. Jesus para e disse que chamasse, chame ele. E chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí eles ficaram mansinhos. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: olha só, que queres que eu te faça? Olha a pergunta aqui, irmãos.
Olha a pergunta que Jesus faz para nós nessa noite: que queres que eu te faça? Disse-lhe que queres que eu te faça, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Irmãos, o que é que ele estava fazendo à beira do caminho? Não era mendigando? Você prestou atenção na pergunta que Jesus fez? Ele poderia pedir tudo: Senhor, eu quero muita comida, porque eu tenho passado fome, eu vivo uma vida desgraçada, para eu comer eu tenho que pedir uma migalha para alguém. Não foi isso que ele pediu. Ele simplesmente, ele respondeu o que Jesus queria ouvir. Eu quero a minha visão de volta. Porque através da visão ele conseguiria tudo o que ele precisava, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E esse povo que nós falamos de Jesus para eles, enquanto eles não decidirem e não optarem por Jesus, eles vão continuar cegos, à beira do caminho, mendigando. E acham que tem tudo e não tem nada. Ele poderia ter escolhido uma vida boa, abastada, com muita comida, muito alimento, roupas boas, um bom sapato no pé. Jesus podia fazer tudo e dar tudo para ele ali. Mas Jesus, sabendo o coração e a fé daquele homem, ele fez a pergunta e ele respondeu o que Jesus queria ouvir: eu quero que a minha vista seja restaurada, eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Por aonde? Pelo caminho. Ele não estava na beirada, mas para acertar o caminho, ele precisava ser tirado as escamas dos olhos, que essas pessoas precisam cair as escamas dos olhos, para que eles possam seguir o caminho certo. Mas enquanto elas decidirem, estiverem optando pelas coisas nada a ver, o Senhor Jesus não pode fazer nada por elas, porque o egoísmo tomou conta do coração dessas pessoas. E essa pergunta o Senhor Jesus faz para cada um de nós: o que quer que eu te faça? Qual que é a sua necessidade? A necessidade daqueles cegos era ter a vista restaurada. E através da sua vista restaurada, ele ia trabalhar, ia conseguir o seu pão de cada dia, e assim ele ia tocar a sua vida normal em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que segue o Senhor Jesus, todas as anormalidades da sua vida, elas precisam cessar em nome de Jesus. Toda anormalidade tem que desaparecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda isso aqui. Você viu que tinha dois problemas na vida desse homem: a cegueira e o estado de miséria que ele se encontrava. Ele escolheu, foi no alvo. Eu quero a minha vista. Jesus falou, além de restaurar a vista dele, ele foi salvo, que foi o mais importante, a salvação dele, e depois a restauração. E aí a Bíblia diz que ele passou a seguir o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que ele não tinha, estava fora do caminho, não tinha verdade e não tinha vida. Quando os seus olhos foram abertos, assim como nós podemos pegar e trazer para o espiritual, ele estava cego fisicamente, foi restaurada a sua visão. Mas hoje nós trazemos aqui para o mundo espiritual. Enquanto as pessoas não tiverem os seus olhos do entendimento abertos, elas vão continuar cegas, à beira do caminho e mendigando, comendo do pior desta terra, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vá lá rapidinho. Glória a Deus.
Amém, queridos? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Não estou pegando versículo nenhum isolado. Isso aqui é um contexto de Marcos 10, tá? Aqui é um contexto de Marcos 10, no versículo 5:13, que diz assim, ó: porque vós, eu e você, está falando de mim e de você, igreja de Cristo, porque vós, irmãos, fostes chamados para quê mesmo? A liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião a quem? A traiçoeira, a enganadora, a maldita, que só quer ver a nossa desgraça, é a carne. Não temos que dar mais vazão a ela. Não usei então da liberdade para dar vazão à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Veja que em toda a Bíblia, em todos os evangelhos e nas cartas de Paulo, nós começamos a ler e pregar, mas você vai sempre parar com o amor. O amor, ele está impregnado e tem que estar impregnado no nosso coração. Sem amor, sem fé e sem amor, é impossível agradar a Deus. Porque se não tem um amor no coração, nós nos tornamos pessoas vazias, pessoas insensíveis, pessoas duras de coração, pessoas que não se importam com o próximo, com os outros, simplesmente só vê o lado dela. Isso é falta de amor no coração. A pessoa seca, ela não tem sentimento de humano, parece que ela está no mundo, mas ela não vive no mundo, é algo assustador. Pessoas de coração mau, pessoas que têm um coração endurecido, insensível. Domingo o Espírito Santo vai falar alto sobre amor em nome de Jesus. Olha o versículo 14, igreja de Cristo. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti. Uma pequena palavra que resume toda a lei. Amarás o próximo. Mas para amar esse próximo, nós temos que ter esse amor de Deus no nosso coração, em nome de Jesus. Esse amor que o Espírito Santo derramou nos nossos corações, é Ele que nos capacita a amar o nosso próximo, amar até o inimigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 3:17. Volta um pouquinho atrás. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais, em nome de Jesus, viu? Vamos orar. Essa é uma noite de orar e quebrar todo o jugo, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Aqui está falando o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus está aqui. E eu creio nesta palavra. Porque se eu não cresce nesta palavra, eu não poderia estar pregando. Eu seria indigno de manusear essa palavra se eu não crer piamente nela. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Se esta palavra não for a verdade, eu não sei mais o que é a verdade. O Paulo que escreveu, mas o próprio Espírito Santo que usou ele para deixar escrito aqui na Bíblia para nós, para o nosso entendimento. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Aí há liberdade de tudo. Liberdade na parte espiritual, liberdade na parte física, liberdade na área financeira,
liberdade em qualquer área que você está sendo afligido. Esse é o momento de você botar a causa diante de Deus e sair daqui liberto em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco e Ele está aqui. A palavra confirma e nós já sabemos que Ele está aqui conosco. Jesus, Ele disse que aonde tem duas ou mais pessoas reunidas falando no nome dEle, Ele se faz presente. E quem é que está presente? Representando Jesus, o Espírito Santo. Ele conhece e sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o que cada um de nós precisamos e sabe o amor que temos pela obra do Senhor. E você acha que Deus, aquele que examina os corações, esquadrinha os nossos corações, Ele vai nos colocar aqui na casa do tesouro, na casa de oração, para ter um povo miserável que não consegue pagar a despesa da sua obra? Isso não é, Deus não trabalha desta forma. Quem tenta impedir da nossa prosperidade em todas as áreas, espiritual, financeira, profissional e saúde, quem tenta atrofiar essas áreas das nossas vidas, é o diabo, mas ele já foi derrotado, e nós como igreja não podemos aceitar menos do que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos libertar de tudo que não é de Deus, em nome de Jesus. Tudo que não é de Deus, nós temos que orar e nos desprender de qualquer pequeno laço que estava nos prendendo. Talvez um mau pensamento, sei lá, alguma coisa que estava nos prendendo, estava atrapalhando, atrofiando o agir do Espírito Santo na nossa vida. Vamos dar liberdade para Ele e deixa Ele trabalhar a partir de hoje, para que as coisas mudem, para que as coisas que estão amarradas desamarra, para que as coisas que estão desembaraçadas desembaraça, para que as coisas fluam, para que você chegue aqui domingo e dê o testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Aquela causa que temos todos nós, eu tenho 3 processos na justiça. Está tudo nas mãos do Senhor, e diabo nenhum vai amarrar esses processos de andar, e a causa já está ganha em nome de Jesus. Apresente a sua causa diante de Deus nesta noite. O Espírito Santo está me usando aqui para aguçar a sua fé em nome de Jesus Cristo. Deus não nos chamou para simplesmente nós baixar a cabeça diante da situação. Não, nós temos que levantar a cabeça e gritar se preciso for, pedindo socorro. O cego Bartimeu, ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, e Ele já ouviu a sua oração nessa noite e vai ouvir mais ainda. Sabe o que é que Ele vai fazer com a minha e a sua oração? Se você não sabia, guarde isso no seu coração. Ele recebe e diante de Deus intercede pela minha e a sua petição em nome de Jesus. E quando sair daqui, não duvide. Não duvide, porque a sua causa não foi entregue na mão de um homem. A sua causa foi entregue nas mãos do advogado fiel, que resolve toda e qualquer situação, e ele não conhece o que é perder uma batalha ou uma derrota. Ele já venceu todas e nos deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Feche a sua Bíblia.